Aqui você se vê na TV. Atenção, emissoras que fazem parte da RCT, Rede Comunidade de Televisão para a Formação de Rede. Boa noite, amigos da RCT TV, canal 23 da sua TVN. Está iniciando mais um Esporte na TV, nesta quarta-feira especial, dia de decisão para o Grêmio na Libertadores da América. E para comentar aqui comigo este e outros assuntos, eu sei que você já estava com saudades dele, eu também estava, mas aqui comigo esta noite não falhamos na quarta-feira, estamos aqui com o professor Jober Teixeira Júnior, a quem eu agradeço a presença e também desejo boa noite. Boa noite, Moreno, boa noite aos nossos telespectadores. Estamos aqui para bater mais uma vez um papo sobre futebol e sobre outros tantos assuntos voltados ao esporte, principalmente aqui da cidade de Canoas, que é o nosso reduto, né? Verdade, Jober. Vamos começar então com informação, Aqui tem prioridade. O jogo do Estância Velha com o Grêmio na categoria Sub-15 infantil, que estava marcado para amanhã no Centro Olímpico Municipal 15h30, será realmente amanhã 15h30, mas não vai ser no Centro Olímpico. A pedido do Estância Velha, o jogo foi transferido para o CT de Eldorado do Sul, lá onde o Grêmio manda seus jogos das categorias de base. Mas, como o Canoas Sub-20, que tinha jogo marcado também para quinta-feira, 15h30, no mesmo local, já tinha transferido seu jogo para sábado contra o São Paulo de Rio Grande, então isso se manteve. Enfim, tínhamos 2 jogos no Centro Olímpico amanhã, no mesmo horário, e vamos acabar tendo nenhum desses jogos acontecendo no CON, aqui conhecido da cidade. Jober Teixeira Júnior, eu que tenho acompanhado de perto as equipes profissionais e juniores do Canoas Estância, mas não por culpa deles, até muitas vezes a Federação Gaúcha alterando data e local de jogo um dia antes, e até aconteceu na primeira divisão, no dia do jogo, como foi o caso lá de São Paulo de Rio Grande com o Brasil. Não sei quais as razões que levaram a federação a cometer tal gesto, mas certamente não é a melhor forma de se fazer esporte. Ora, você com 24 horas de antecedência tem que mudar toda uma trajetória, toda uma planificação. Eu digo sempre, futebol precisa de mais profissionalismo. Nós falamos tanto em profissionalismo no futebol, mas me parece mais uma retórica do que uma realidade. E isto não pode acontecer, não procede, não sei, volto a reiterar, razões pelas quais, mas sejam quais forem, Moreno, essas razões, é extremamente complicado você deixar o seu afilhado numa situação de uma saia e de uma calça tão curta assim, Para restabelecer aqui um pouquinho do histórico, até ontem, cerca de 1-2 horas da tarde, tínhamos 2 jogos marcados para o Centro Olímpico Municipal às 15h30, um do Estância Sub-15 e um do Canoas Sub-20. Já o jogo do Estância Profissional estava marcado contra o Sapucaiense para o estádio Arthur Mesquita Dias, em Sapucaia do Sul, isso ontem. Para quem ficou fora da internet ontem e ligou o computador hoje pela manhã, tudo mudou. O jogo do Estância, que estava no Centro Olímpico, foi para Eldorado do Sul. O jogo do Canoas, que seria também amanhã no Centro Olímpico, foi para sábado. E o jogo do Estância, que seria no Arthur Mesquita Dias, foi para o estádio Cristo Rei, em São Leopoldo, jogo com mando do Sapucaiense. Por falar nesse jogo, Jober, o Estância aí estreia 5 jogadores no time titular amanhã e queria estrear mais 3, Seriam 8 titulares novos em relação àquela equipe do primeiro turno. O Estância aí disputando essa competição sub-23 e buscando uma vaga na divisão de acesso do ano que vem. Como é que tu vê aí essa mudança radical no Estância Velha? Primeiro eu quero fazer uma observação e dizer que todas essas mudanças dos fatores locais prejudicaram sobremaneira o torcedor canoense, porque poderia prestigiar as suas equipes e também se deleitar com um jogo importante pelo Campeonato Gaúcho da Federação aqui no município de Canoas. Depois, no que diz respeito à questão desses profissionais que estão aportando a equipe do Estância,
sempre é interessante, no sentido de que o Estância passa a ser agora um clube também revelador para o cenário futebolístico brasileiro, porque os empresários, aqueles homens voltados a buscar grandes talentos e levar esses talentos pelo território nacional, se tem agora na cidade de Canoas mais uma grande possibilidade, que é a equipe do Estância. Então veja como o futebol, Moreno, ele é dinâmico e é importante nesse sentido. Se o futebol amador já tem revelado tantos e revelou ao longo dos anos tantos talentos, o que vai sobrar agora de importante para o futebol mais organizado, mais profissional? Eu diria que, além disto, também é uma situação de risco, porque nós já falamos em outros momentos que futebol não se faz simplesmente colocando um número elevado de jogadores. Futebol é um esporte que necessita de conjunto, de sincronismo, e isto só o tempo pode nos oferecer. Lembrando, né, ao torcedor que nos assiste, a única possibilidade de um clube canoense disputar a divisão de acesso ano que vem é a subida do Estância Velha, né? O Canoas está naquela situação que não deixa de ser engraçada. Ou ele cai para a terceira, né, que é o mais provável, ou ele sobe para a primeira. O certo é que ele não fica na segunda divisão, na divisão de acesso. Canoas que, no mesmo horário em que o Estância estará entrando em campo no Cristo Rei amanhã contra o Sapucaiense, o Canoas vai estar jogando sua vida lá em Campo Bom, no estádio Sadi Schmidt, recebe o Santo Ângelo. A situação é a seguinte: 4 equipes das 8 que compõem a chave A já têm 10 pontos. O Canoas tem 6 pontos e está atrás dessas 4 equipes, faltando 2 rodadas. Ou seja, um empate amanhã elimina o Canoas. Porque mesmo que o Canoas chegasse aos 10 e alguma dessas equipes continuasse com os 10, o saldo do Canoas é muito inferior, devido principalmente às 2 últimas derrotas por 4-0 e 3-1. Então o Canoas só fica à frente desses clubes se ficar à frente por pontos. Em 2 jogos é possível fazer 6 pontos, o Canoas iria a 12 e ainda teria que torcer para uma ou outra equipe acabar perdendo, talvez até o próprio Santo Ângelo, que é uma dessas equipes que tem 10 pontos, amanhã pararia em 10, o Canoas iria a 9, e aí vislumbraria, né, um jogo assim daqueles dramáticos em Frederico Westphalen contra a União Frederiquense na última rodada. A gente já no início do campeonato previa que este jogo seria dramático. Jober, nesse tempo que tu não pôde participar aqui em virtude do programa não ter acontecido, que foram realmente em virtude do Canoas, que jogou à noite aí, né, e à tardinha nessas últimas rodadas, o Canoas começou bem o retorno, perdeu um jogo em Criciúmal de 1-0, onde teve a chance de ganhar, venceu 2 partidas consecutivas, bateu o Inter de Santa Maria e o Saco de Pancadas Rio Pardense, mas aí quando era para engrenar, teve problemas de desfalque, né, especialmente por cartões, foi para Santa Cruz com meio time fora, levou uma goleada com 1 gol aos 48 e 1 gol aos 49, né? Também esquisito isso. O Canoas vinha perdendo de 2-0, um resultado até normal, acabou tomando 2 gols nos acréscimos. E agora, contra a Serpanambi também, 5 jogadores fora por lesão, e como a gente sabe, né, o Canoas não tem um grupo de jogadores, né, onde os reservas conseguem suprir a ausência dos titulares. Mas mesmo assim, chegando a essa situação ainda com uma chancezinha vivo, até de certa forma surpreende, né, Jovem? Quantos elementos você coloca para serem debatidos? A matemática, ela se faz presente, é extremamente interessante. Agora, no futebol, olha, minha gente, matemática é a coisa mais complicada que tem. Futebol a gente tem que começar a garantir no primeiro turno, para não chegar nessa situação que o Canoas se encontra agora. Quer dizer, joga vida ou morte nas últimas 2 partidas. Uma extremamente complicada, que é em Frederico Westphalen, né? Bom, vaticinar aqui que já perdeu, bom, seria extremamente leviano da minha parte. Futebol não é assim que acontece. O que se busca é uma retrospectiva de ações que o Canoas ofereceu durante a competição e que nos levam a certas relações no que diz respeito à sua classificação. Agora, veja bem, Moreno, o Canoas joga vida ou morte neste jogo. Extremamente difícil,
por todas as circunstâncias. Jogadores emocionalmente abalados, certamente, porque cada partida que você entra e aquela partida passa a ser o jogo decisivo da sua vida, certamente os fatores emocionais estão aflorando na vida de cada um daqueles atletas. É levar para o fim, para o desespero, uma situação que poderia ter sido construída com maior tranquilidade. E aí cabe à direção do Canoas fazer a sua meia-culpa e saber aonde errou. O que cometeu de erros no primeiro turno que levaram o Canoas a essa situação de agora. E aí eu quero deixar claro que não quero que jamais seja atribuída simplesmente a figura do treinador. Acho que isso é muito simplista e no Brasil se faz exatamente isso. 3 partidas, 4 não venceu, perdeu o cargo. Como se fosse o treinador o grande vilão de todas as situações. Futebol não é feito desta forma, não. O treinador escala, mas não faz a conclusão da bola ao gol. O treinador escala, mas num tiro livre indireto de 5,50 metros, ele não determinou que o jogador Barcos errasse a meta, que seria o gol que poderia trazer uma tranquilidade para o Grêmio hoje à noite, muito maior, que nós vamos falar posteriormente. Mas eu só quero me reportar à figura do treinador. Essa história de querer atribuir ao treinador todos os erros da equipe é muito fácil para se resolver questões que muitas vezes estão na esfera administrativa do clube e que não querem que seja colocado à tona para que o grande público tome conhecimento. Então, chega o grande momento de fazer essa avaliação. Experiência, eu diria que essa é a palavra, né, que faltou, especialmente, né, à direção do Canoas, experiência em divisão de acesso. A gente sabe, a gente é do ramo, a gente conhece, sabe que a divisão de acesso é tão ou mais complicada que a primeira divisão. Os jogadores jogam a vida deles ali. E o Canoas montou um grupo bastante modesto, baseado em jovens, né? E apostou no Cedenir Machado. Mas não deu o material humano necessário ao Cedenir. Quando se deu conta de que não dava para fazer futebol daquele jeito, estava levando 8, 4, 4 em todas as rodadas, fazendo vexame, um vexame atrás do outro, decidiu-se aí sim por trazer um pessoal mais experiente. O Marcelo Estigarribia, que é um cara, né, que já trabalha aí no futebol há bastante tempo, conhece os boleiros, sabe onde os bons jogadores e baratos estão, montou um time completamente novo, tanto que a equipe que vai entrar em campo amanhã tem apenas 1 ou 2 jogadores que estavam lá no primeiro turno. Então, ou seja, mudaram 9, 10 jogadores na equipe titular, fora alguns reservas, né, Joberto? É outra Isso aí realidade. faz diferença, né? É, claro, uma outra realidade. E aí não é só a questão do Marcelo Estigarribia, e não vamos tirar o mérito dele como treinador, mas são os jogadores que aportaram. E por que não aportaram esses jogadores? O Cedenir é o culpado de não ter trazido esses atletas ou outros atletas? Não sei quais as situações financeiras que o Canoas viveu naquele momento e que não permitiu trazer esses jogadores. Em que o Canoas apostou em revelação? Ora, um campeonato, como você já frisou, difícil, como é a segundona, porque é a divisão de acesso, é a forma de levar a equipe a disputar o campeonato principal, e aí entram em jogo as questões financeiras dos patrocinadores do evento, e é por isso que se busca essa ascensão dentro do futebol. Muito mais difícil subir da segundona para a primeira do que segurar-se na primeira para não cair para a segunda. Bom, o Canoas apostou numa fórmula que não é de sua autoria e não é original, né, de trazer talentos ou jogadores novos buscando revelação de talentos. Um campeonato complicado como esse tem que ter gente madura, porque a segundona é pegada, e no Rio Grande do Sul se sabe o quanto ela é pegada. E a tabela de classificação está aí para mostrar. Basta se olhar o saldo negativo do Canoas e se tem algumas respostas daquilo que foi cometido no primeiro turno. A gente acompanhou o primeiro turno inteiro, via uma equipe completamente diferente dessa que está entrando em campo agora. Por mais que até agora hajam também algumas derrotas, mas o enfrentamento é de igual para igual, né? Quando no primeiro turno a gente via que o time do Canoas era um time muito fraco, perdia em todas as questões físicas, técnicas, enfim. A disputa mesmo ficava muito desigual entre o Canoas e as outras equipes. Agora mudou, né? Infelizmente aí um pouco tarde, mas talvez sirva de lição para a disputa da terceirona ano que vem. E a gente torce, né, para que o Canoas mantenha suas atividades,
Cogitou-se muito antes do início da divisão de acesso que o Canoas não ocuparia a sua vaga, que fosse fechar o departamento de futebol. Até o último instante se cogitou isso na imprensa de todo o estado e de última hora lá o Canoas confirmou sua vaga. Vamos ver, né, agora se na terceirona o presidente lá, Felipe Martini, a direção lá com o Fachel e o Wilton, mantém, né, já que tem uma equipe júnior e uma equipe juvenil jogando campeonato estadual, a terceirona agora é sub-23, talvez seja um alento aí, né, de que o Canoas já tenha, vamos dizer assim, uma base para o ano que vem. Lembrando que também teremos Copinha FGF no segundo semestre, logo após a disputa da Copa do Mundo do Brasil. Depois do intervalo, eu e o Jober vamos falar bastante de dupla Grenal, especialmente do tricolor, né? Que hoje à noite tem um desafio e tanto pela frente. Até daqui a pouco. Essa é a RCT, Rede Comunidade de Televisão. Um canal com conceito moderno, trazendo o melhor das séries de sucesso em todo o mundo e notícias da nossa gente, com enfoque sério e imparcial. Telejornalismo regional, com as notícias das cidades de abrangência da RCT. Os seriados que fizeram e fazem sucesso e que conquistaram uma legião de fãs em todo o mundo. Um dos seriados de maior audiência em todo o mundo, Smallville. Eles são divertidos e topam qualquer coisa. 2.5 Men. Ei, tá fazendo o quê? Tentando achar uma conexão plausível entre meus jingles e a Revolução Industrial. Emoção em Família, em 2 séries de grande sucesso. As Aventuras da Família Walton. Você pode ir buscá-la. Eu vou com eles para casa. E o Dia a Dia da Família Ingalls, em um dos seriados mais profundos de todos os tempos. Os Pioneiros. Os Patrulheiros da Califórnia em Grandes Aventuras. Chips. O que aconteceu? Sei lá, num minuto eu estava assim pertinho de botar as mãos em cima dele, aí puf! Eles são um esquadrão de elite e não levam desaforo para casa. Esquadrão Classe A. Don't matter. I'll walk before I fly. Hannibal, look. Os mistérios deste e de outros mundos investigados por 2 agentes do FBI. Arquivo X. Esta não é uma de suas teorias de Arquivo X, é? Ele encontra saída para todas as situações de perigo. MacGyver. Por quê? Bom, acho que eu sempre fui muito supersticioso. Os melhores seriados de todos os tempos estão aqui na RCT. Um canal feito para você. Aqui você se vê na TV. Voltamos com o esporte na TV, que tem o apoio, né, da Coca Esportes, assessoria em comunicação, www.coca.com.br. A título de informação, né, para o pessoal aqui de Canoas, que acha que não vai ter jogo amanhã, teremos um jogo sim, da Várzea, né, o nosso campeonato organizado pela Liga Canoense de Futebol, terá um jogo às 15h40 no campo do Frigosul. Frigosul contra o Rio Grande, do bairro Matias Velho. É uma opção, né, para o pessoal que mora aí no Rio Branco, Fátima, arredores, acompanhar aí esse clássico do futebol de várzea canoense. Mas vamos falar agora dos grandes, né? Atravessando aqui o Rio Gravataí, a dupla Grenal. Primeiro do Internacional, né, que se prepara aí para mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Eu gostaria que tu analisasse, Jober, a queda de rendimento do Inter em relação ao Gauchão para o Campeonato Brasileiro, especialmente após os intervalos das partidas. Tanto no primeiro jogo contra o Vitória, o Inter fez um bom primeiro tempo, acabou fazendo só 1-0, e no segundo, né, acabou dando chances ao adversário. E contra o Botafogo na segunda rodada, saiu ganhando de 2-0, virou 2-0,
e se retraiu e acabou empatando o jogo. Como é que tu vê aí essa mudança no Internacional? Bom, o primeiro jogo com o Vitória, eu estava em João Pessoa e não tive a oportunidade de poder ver esse jogo, então fazer uma análise seria até leviano. Agora, quanto o Botafogo assistir a partida, e eu diria para ti o seguinte, existem várias visões dentro do futebol e quem comanda tem a sua, né, a sua postura, e não existem verdades absolutas, né? Se futebol fosse uma matemática tão perfeita assim, seria muito fácil nós prevermos um resultado e teríamos convicção de que aquilo iria acontecer. O Internacional teve um certo domínio do jogo, conseguiu fazer 2-0, um placar extremamente importante, jogando nos domínios do adversário, no Maracanã, o Maracanã que pesa para qualquer atleta participar de uma partida dentro desse, considerado já há muito tempo o maior do mundo, hoje nem tanto, mas pela sua fama, né, e pela sua soberba como estádio de futebol. Eu entendo que o Internacional veio no segundo tempo de uma forma desaquecida, né? Desligado no jogo, tentando imprimir em determinados momentos o tipo do, bom, 2 nós vamos fazer 3 e quem sabe 4 e vamos golear o Botafogo. Ora, uma equipe como o Botafogo, cancheira, uma equipe tradicional do futebol brasileiro, certamente iria correr atrás do prejuízo e tentar buscar um placar que fosse o melhor possível para si e para a sua torcida. E foi o que aconteceu. O Internacional perdeu o ritmo, o Internacional saiu do jogo, por se dizer assim, e em vez de jogar atrás da linha da bola e sair só na boa, porque o Botafogo é que corria atrás do prejuízo, muito pelo contrário, se lançou de forma desorganizada, muitos erros de passe, fundamento essencial para o futebol. Não existe jogar sem esse fundamento, é o número 1, passar a bola, transferir para um companheiro. O Internacional errou sobremaneira, cometeu erros assim bizonhos. O primeiro gol, o Dida saiu vendido, não disse por que saiu, nem para soquear a bola, então era preferível ter ficado, se vendeu e terminou tomando gol, alegando uma infração do atacante da equipe do Botafogo. Os jogadores de futebol têm que jogar futebol, a arbitragem é paga para apitar, querendo fazer os dois dar no que deu. E o segundo gol, uma jogada bem trabalhada, o Botafogo fez exatamente aquele velho cruzamento de uma das alas, metendo a bola dentro da área, o golo de cabeça. Então, o Botafogo, e digo mais, Moreno, se o jogo tivesse mais uns 10 minutos, a coisa ia ficar complicada para a vida do Internacional. Ora, ter um placar favorável de 2-0 e não conseguir administrar da forma que o Internacional jogou, se jogasse de uma maneira mais cautelosa e tivesse empatado, eu não estaria fazendo esse comentário agora. Mas me pareceu assim, desligado do jogo, um tanto quanto irresponsável. Esse foi, para mim, o segundo tempo do Internacional. Então, o empate de 2-2, eu diria mais, saiu até barato, hein? Perfeito, né? E o Grêmio, né? O Grêmio vai pensar no Campeonato Brasileiro só a partir de amanhã, né? Hoje o foco total é na Libertadores da América. Torcida do Grêmio já saindo de casa, muitos já na estrada, em direção à Arena, pois 22 horas inicia o confronto entre Grêmio e São Lourenço pela volta das oitavas de final. A gente acompanha aí o entorno da Arena, né? Bastante movimento também em direção aqui a Canoas. Jober Teixeira, qual a estratégia que tu indicaria, assim, que se tu fosse dirigente do Grêmio hoje, no vestiário, o que tu diria aos atletas tendo que reverter essa vantagem de um time catimbeiro como o São Lourenço? Bom, eu sempre digo no futebol, Moreno, que existe uma grande diferença entre a razão e a emoção. A emoção é aquilo que nos leva a dizer qualquer coisa porque a paixão toma conta de nós. Isto é a emoção. A razão nos mostra, muitas vezes, situações diferenciadas. O São Lourenço é uma equipe que tem qualidade de bola, alguns jogadores fazem as mesmas coisas que os jogadores qualificados do Grêmio fazem, é um time tradicional no cenário futebolístico sul-americano, e a equipe do São Lourenço
tem a vantagem do placar que lhe favorece aqui. Ora, o Grêmio tem que fazer 2 gols para se classificar. O Grêmio tem que propor o jogo. O Grêmio joga em casa, mas com um grande risco. Não pode tomar nenhum. Ora, se você joga necessitando fazer 2 gols e tem o risco de não poder tomar o gol e contra uma equipe qualificada, a cautela, para mim, é fundamental. Os primeiros minutos do jogo não podem ser jogados de uma forma desesperada. Senão, o Grêmio corre risco, sim, de tomar um gol e aí sim, a situação ficar muito pior. É uma partida de um tabuleiro de xadrez, eu diria, aonde a serenidade, a cabeça no lugar, a razão não pode ser superada pela emoção. A torcida faz o seu papel, a torcida empurra, a torcida ruge, o estádio treme, o jogador não pode ser movido só por isso. E isto é essa história do 12º jogador, para a razão, não me parece a melhor situação. O Grêmio tem que ser extremamente operante dentro de campo, usar o que tem de melhor, e aí vai ter esses 2 meninos, que são hoje 2 grandes revelações do futebol do Grêmio, o Dudu e o Luan, né? Que são jogadores que desequilibram pela sua competência. Tem na figura do Zé Roberto o talento e a experiência de um jogador tarimbado e que tem a cabeça bem centrada e uma qualidade técnica muito grande, e a torcida vai ter que superar todas as dificuldades, não daquela forma tradicional da emoção, né? Vaiando, criticando. Tem que incentivar até o último minuto. Futebol só termina quando o árbitro trila o apito, encerrando a partida. Você citou o exemplo dos 2 gols aos 48 e 49. Não adianta nós usarmos esses argumentos. Perdi o jogo aos 49, porque o outro diz, ganhei aos 49. Enquanto não acabar a partida, tem que estar presente torcendo. É difícil, eu diria complicadíssimo esse jogo. Por quê? Porque o adversário conhece futebol, o adversário tem talento e o Grêmio tem que fazer e não tomar. Ora, você sabe, você tem que fazer lá e segurar aqui. Então tem que atacar marcando. Tem um grande treinador de futebol, Moreno, que é o Beto Almeida, que usa exatamente essa expressão, atacar marcando. Ou seja, se nós perdermos a posse de bola, aonde cada um passa a fechar o espaço do adversário. Se o Grêmio jogar dessa forma, tem grandes chances de superar a adversidade que foi perdida lá. E não é querer execrar, mas futebol ele é feito de momentos e de detalhes. O Barcos botou para fora a possibilidade do Grêmio não ter uma situação difícil como a de hoje. Bom, isso é coisa do passado, mas nós não podemos deixar de, no mínimo, comentar esse detalhe, porque tudo que tem hoje para ser feito é consequência do que não foi feito lá. Então, a situação hoje se redobra em termos de voluntariedade, de doação, tem que jogar de forma copeira, sim. Tem que jogar da mesma maneira que argentinos e uruguaios jogam. Eles se doam 99, se for preciso, de jogo. Ou seja, é entregar o coração para a sua própria equipe. É uma situação bastante difícil, né, mas totalmente reversível. E o que eu acho mais importante, né, Jobé? Esse jogo, para mim, é crucial, né, na caminhada do Grêmio. Se o Grêmio passar pelo São Lourenço, é complicado falar que os adversários seguintes serão mais fáceis, até porque eles estão numa fase avançada. No entanto, a gente tem visto aí muitas equipes qualificadas caírem fora, né? A possibilidade até de hoje mesmo o Cruzeiro cair fora e o Grêmio pegar um Cerro Porteño nas quartas de final. Na semifinal, vamos dizer assim, é Lanús ou Bolívar, da Bolívia. Lá em cima, na parte de cima, tem o Nacional do Paraguai, que ontem, mesmo sendo 16º, eliminou o líder Vélez Sarsfield, jogando na Argentina, contra Arsenal de Sarandi, né, ou União Espanhola. Então, equipes com pouquíssima tradição no cenário. Acho que se o Grêmio passar hoje, ele vai com tudo para o título, né? É um grande candidato a chegar. Mas você disse e eu faço suas palavras. Não se pode vaticinar tudo que vai acontecer.
Quem diria que o grande Bayern de Munique iria ficar fora da decisão da Copa da UEFA? Se nós perguntássemos há 30 dias atrás, eu tenho quase que certeza em dizer que a unanimidade futebolística desse país iria dizer: o Bayern será o grande finalista. Então, em futebol, tudo é possível. E hoje, né, Jober? Chapuletada que o Atlético deu no Chelsea. Né? Então, é possível tudo, né? No futebol, as coisas são jogadas. Tem uma grande máxima do futebol que eu adoro ela, né? Lambari é pescado e o jogo é jogado. Tem que jogar. Tem que jogar. A bola é esférica, a bola é redonda e ela está à disposição de uma forma democrática para ambos os lados. E aí, aí aquele que tiver maior competência coloca lá dentro. Não é o que tem maior sorte, é competência, né, pessoal? Perfeito, professor Jober, dando mais uma aula de futebol aqui no Esporte na TV. E ele estará de volta aqui na próxima quarta-feira, quando também vamos repercutir, né, o que aconteceu na Libertadores e a rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro. Muito boa noite, Jober, e obrigado pela tua presença. Eu quero me despedir agradecendo mais uma vez a participação aqui e mandar um grande abraço à família Baldasso, a família que criou, fundou e carrega até hoje o Ouro Preto, equipe que hoje joga, que eu quero dizer, neste ano, né, na cidade de Canoas, em Matias Velho, e participa de todas as competições, uma equipe que faz parte da minha história de vida e agora, no mês de agosto, vai ser comemorado o seu aniversário lá na Sojipa e eu estarei presente nesse grande jantar para reviver os grandes momentos dos amigos de infância. Futebol é isto, a gente faz amigos e o programa daqui serve também para a gente divulgar todas as equipes de futebol, né, Moreno? Profissionais ou amadoras, mas que engrandece o município de Canoas. Com certeza. Dado o recado do professor Jober, eu os convido, né, para na segunda-feira a gente retornar aqui com o Esporte na TV, já que amanhã é feriado, né? Então o Esporte na TV também vai estar de folga amanhã, no Dia do Trabalho. Uma boa noite a todos e até segunda-feira.